Opa, fala moçada, beleza? Tô aqui preparando para ir dar aula para vocês e tá mó chuva lá fora, mas eu resolvi gravar mais um vídeo, ainda dando sequência no assunto do último vídeo, né? Que é sobre a sociologia do Durkheim. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de sociedade, né? Nós já vimos, né, em outro vídeo de dicas anterior que o objeto de estudo para o Durkheim era o fato social. Então, segundo o que nós vimos, né, o fato social é o quê? É um conjunto de maneira que o indivíduo tem de pensar, de agir, um conjunto de maneira que é definido, né, por uma certa coerção social, a qual ele denominou de coercitividade. Essa coercitividade é exterior ao indivíduo, ou seja, quando ele nasce já existe um conjunto de regras na sociedade a qual ele deve seguir. E também existe o que ele chama de generalidade, ou seja, toda a sociedade, né, é geral a todos os membros da sociedade. Na aula que eu gravei sobre o Durkheim, eu cito o exemplo do estudo. O estudo é geral a todos os indivíduos, né? Quando o indivíduo nasce, ele já existem as instituições educacionais, já existem as escolas, né? Então é exterior ao indivíduo, né? E se por acaso ele não estuda, né, ele vai sofrer aí uma certa coerção, uma coerção política, uma coerção social, porque você sabe que a pessoa que não tem um estudo formal, ela é discriminada na sociedade, é discriminada no mercado de trabalho, né? E assim por diante, né? É importante a gente analisar isso daí. Mas esse conjunto de regras que ele chama de fato social gera aos indivíduos da sociedade uma certa solidariedade. Ou seja, os indivíduos eles acabam ficando coesos entre si, né? E a essa solidariedade, ele define duas formas diferentes de sociedade. As sociedades que são tradicionais e que ele determinou, aliás, denominou de sociedades pré-capitalista, não é verdade? E as sociedades modernas, que ele denominou de sociedade orgânica ou capitalista. Então, sem ficar olhando muito para o nosso material, né? Vira aqui, estou usando aqui o material de vocês, né? Sem ficar olhando muito para o nosso material, vou tentar explicar de maneira bastante simples e de bastante rápida esses dois tipos de solidariedade, tá? Vamos começar com a tradicional. A tradicional é aquele tipo de sociedade, aquele conjunto de indivíduos que tem muito pouco aperfeiçoamento, que tem uma consciência coletiva bastante limitada, que tem os laços familiares muito fortes, que tem uma consciência coletiva muito forte. Então, são aquelas sociedades, vou citar um exemplo aí, não sei se você é feliz no exemplo, mas as sociedades tribais, né? Aquelas sociedades patriarcais, aquele tipo de sociedade que tem uma relação assim muito forte com os laços familiares, com os valores morais que são propagados de tempos em tempos e são reforçados após décadas, séculos, pelos laços familiares. Então o indivíduo ele tem aquela noção que ele precisa cumprir a sua função para que a sua família, para que aquela sociedade pequena a qual ele está inserido sobreviva. Vamos pensar numa tribo indígena. O camarada que ele sai para caçar, ele sabe que o fruto da sua caça vai servir para a tribo toda. Aquela é a sua função. Não existe uma especialização muito grande. Ele não precisa fazer um curso, ele vai ser doutrinado aquilo ali pela vida toda. E ele tem ali uma crença moral que aquilo é muito importante. Ele precisa obedecer pai, mãe, enfim, sabe? É muito diferente da sociedade orgânica, da sociedade capitalista, em que a especialização se torna uma necessidade. O camarada vai para o mercado de trabalho e lá tem uma divisão de classes. Tem lá o patrão, o dono dos meios de produção, e ele vai vender a sua força de trabalho para conseguir sobreviver. E ele vai ter que se especializar cada dia mais para conseguir se manter no mercado de trabalho. Ele vai ter que estudar, vai ter que fazer uma faculdade, ele vai ter que fazer vários tipos de cursos. O grande problema dessa sociedade orgânica e dessas várias formas de especialização,
que o Durkheim ele reflete muito bem sobre isso, que vai enfraquecendo a consciência moral, vai enfraquecendo os valores individuais, né? Os indivíduos ele passa a querer atribuir a si mesmo uma individualização cada vez maior, a se fechar no seu círculo social. Então, vai gerando um problema muito sério, porque quando o indivíduo ele acaba não aceitando essa consciência moral, entendeu? O Estado pode passar por uma situação que o Durkheim chama de anomia, em que tem o enfraquecimento das relações sociais, porque essa consciência coletiva ela é muito importante para a vida moral, né? Ela é muito importante para a vida em sociedade. E à medida que as pessoas vão se especializando, à medida que as pessoas vão cada vez mais indo para o mercado de trabalho, cada vez mais se especializando, cada vez mais fazendo parte dessa nova sociedade, que é a sociedade orgânica e capitalista, ele vai ficando cada vez mais fechado no seu ciclo. Ele tem uma tendência a ficar cada vez mais individualista, pensando nele, né? Pensando no dinheiro que ele está ganhando, naquilo que ele pode fazer para a vida dele e só. Ele esquece de pensar no social. E esse deixar de pensar no social é o enfraquecimento das relações coletivas, né? O enfraquecimento das relações morais, a qual Durkheim chama de anomia. Bom, pessoal, é isso aí. Então, nós refletimos sobre esses dois tipos de sociedade, né? Tradicional, ou pré-capitalista, e a sociedade orgânica capitalista. Né? Espero que tenha ajudado vocês, né, nesse nosso videozinho de dica para o Enem. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!